Os deputados do PSL ligados ao presidente Jair Bolsonaro formalizam pedido para trocar o líder do partido na Câmara dos Deputados. Repórter Natasha Mazaro. A crise no PSL teve mais um capítulo nesta quarta-feira. Um grupo de deputados do partido decidiu destituir o líder da bancada na Câmara, delegado Valdir, para dar lugar a Eduardo Bolsonaro. O pedido de troca foi feito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Áudios divulgados mostram o presidente pedindo apoio a deputados do PSL para retirar o líder da sigla na Câmara. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo, e botar o outro. No início da noite, os deputados do PSL entregaram um requerimento com 27 assinaturas, pedindo a troca do líder da bancada na Câmara. No entanto, logo em seguida, o deputado delegado Valdir apresentou uma lista com 32 assinaturas para retomar a liderança. Somadas, as duas listas contêm 59 assinaturas, 6 a mais do que o número de deputados do partido. O mal-estar entre os parlamentares teve início no dia anterior, quando o delegado Valdir orientou o PSL a obstruir uma votação de interesse do governo. A tentativa de obstrução não deu certo e os deputados aprovaram a medida provisória que tratava da reestruturação administrativa da Casa Civil e da Secretaria de Governo. O delegado Valdir faz parte da ala do PSL ligada ao presidente Luciano Bivar e a manobra de terça-feira foi interpretada como um ato contra o governo. Após entregar o requerimento solicitando a destituição de Valdir do cargo, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, nomeou Eduardo Bolsonaro como sucessor. O filho do presidente afirmou que deve ficar no cargo até dezembro. Inicialmente eu não queria ser líder, mas é um nome em que tem a maior convergência dentre os deputados e dessa maneira o meu compromisso aqui é ficar até dezembro, oportunidade em que, em princípio, nós teremos eleições no partido para escolher o líder a partir do ano que vem. A minha situação, a minha intenção é apenas manter o status quo. Pelas regras internas da Câmara, a escolha do líder partidário é oficializada por documento endereçado ao presidente da Casa. Agora, caberá à área técnica fazer a contagem das assinaturas das listas, já que, somando os dois documentos, aparecem 6 assinaturas a mais do que o número de deputados do partido. O caso será enviado ao presidente da Casa, Rodrigo Maia. Essa guerra das listas continuou na noite de ontem na Câmara. Um grupo de deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro enviou uma terceira lista, também com 27 assinaturas, para indicar Eduardo Bolsonaro como líder da bancada. Esse grupo explicou que alguns parlamentares que já tinham assinado a lista do deputado delegado Valdir mudaram de ideia ao saber sobre a indicação do filho do presidente. Por isso há uma divergência no número de parlamentares, ou seja, 6 devem ter assinado listas de correntes diferentes dentro do PSL. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não discute publicamente a disputa pela liderança do PSL na Câmara e que, caso o telefone dele tenha sido grampeado, foi uma desonestidade. Ele comentou na saída do Palácio da Alvorada um áudio revelado pela Época e também pela Cruzoé, em que ele fala com o interlocutor sobre lista de assinaturas para tirar o deputado delegado Valdir de cargo de líder do PSL na Câmara. O áudio na reportagem aqui apresentada pela Jovem Pan também. Josias de Souza, e esse caso, hein, Josias? Olha, quando o presidente diz de manhã que não interfere no PSL e imprime as suas digitais à noite numa articulação para acomodar o filho Eduardo na liderança do partido, o Bolsonaro está transformando a política num outro ramo do humorismo. Ao exigir transparência do partido, como ele diz que exige, o presidente se obriga a participar do striptease. Ele precisa puxar os véus que simulam o ocultamento de coisas como o enrosco do primogênito Flávio Bolsonaro, o cheque que caiu na conta da primeira-dama Michele, o empréstimo mal explicado do próprio Bolsonaro para o correntista atípico Fabrício Queiroz e os interesses que levam o presidente a contemporizar com o laranjal do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Não são os oposicionistas, mas os próprios correligionários do presidente que apontam essas suas incoerências. Quem observa com atenção essa gincana de lama em que se transformou o PSL,
percebe que o presidente não tem apenas um telhado de vidro, ele tem o paletó de vidro, a camisa de vidro, a calça de vidro. O Bolsonaro está nu numa crise que ele próprio provocou. E já não precisa nem discutir publicamente o problema. A voz do presidente soa em áudios clandestinos captados por gente que ele supõe ser aliado. Tudo isso, toda essa encrenca foi provocada de graça, sem nenhuma razão aparente, a não ser os recursos milionários do PSL, pelo próprio Jair Bolsonaro, num instante em que o país precisa de tranquilidade, de paz, para investir, para atrair investimentos, para possibilitar a economia, a recuperação que o brasileiro tanto aguarda e merece. Olha, Tiago, eu venho falando aqui desde o início, desde semana passada, quando essa guerra foi declarada, que parecia um movimento político do presidente, da sua equipe, obviamente, no sentido de assumir o controle do PSL, afastando, obviamente, o presidente Luciano Bivar, e com isso não haver a necessidade de migrar para um outro partido, sendo um partido novo ou um partido nascido a partir da fusão de duas legendas. Ontem, ou anteontem, já não lembro, os dois advogados do presidente, a Karina Cuffer e o Admar Gonzaga, disseram que um dos objetivos era esse, né? Ou limpar o partido ou assumir o controle do partido. Portanto, isso ficou muito claro. O presidente, quando fala, emite posições que podem ser entendidas nesse sentido, mas outras posições que parecem revelar o contrário, ou seja, manter a estratégia de ir para um outro partido. Enfim, isso não está oficialmente decidido, mas todos os sinais parecem caminhar nesse sentido. Havendo essa sucessão, por exemplo, essa substituição na liderança do governo e assumindo o seu filho Eduardo Bolsonaro, assumindo a sigla, o PSL, dentro da Câmara dos Deputados, então o movimento se fortalece e aí resolve dois problemas. Primeiro, o problema do Bolsonaro não precisar, o Bolsonaro e seus aliados no PSL não precisarem migrar para um outro partido, e aí o problema jurídico se dá para os deputados federais, a possibilidade de perder ou não o mandato. E o outro problema que é resolvido é se manter num partido já estruturado, do ponto de vista formal, e que também tem acesso a um volumoso fundo partidário e eleitoral, Tiago.